Bom dia para todos. Bom dia. Jesus esteja realmente em nosso coração. E na última vez que ele estive, foi por 5 minutos. E praticamente nós fizemos a palestra sobre o texto que saiu. Como eu já falei do Caio, eu não gosto de ficar preparando uma palestra, né? Mas eu leio algumas coisas antes, textos que nós somos eruditos, e eu procuro receber inspiração da própria casa, né? Alicerçado naquilo que a gente conhece pouco do Evangelho, mas a leitura simples, 5 minutos de sabedoria. Carlos Torres Pastorino, o autor desse livro, esse livrinho, seus um best-seller, ainda sustentou durante muitos anos a editora Vozes. Poucas pessoas sabem disso. A editora Vozes se sustentou num momento muito crítico aqui no Brasil, e a venda desse livrinho lucrou muito para esse editor. Carlos Torres Pastorino, só para a gente ter uma ideia, né? Era um homem que desencarnou, foi na década de 90, ele era um homem muito erudito, um homem muito inteligente e muito honrado. O que ele queria era conhecer realmente o Evangelho de Jesus. Então ele tinha na mente dele estudar o Evangelho no grego, no latino, porque ele era um homem que realmente conhecia mesmo as línguas. Ele chegou até mesmo a ir para o Vaticano e querer tornar-se padre. E ali ele já estava pronto para ser padre, quando ele ficou sabendo da visita de Mahatma Gandhi no Vaticano. E o Papa não queria que Gandhi entrasse ali na cidade santa com aquelas vestimentas tradicionais dos hindus. Aquilo decepcionou muito o Pastorino, muito mesmo. E aquilo ali parece que mexeu com ele. Ele voltou para o Brasil e não quis mais ser padre. Aí ele ficou sabendo, através de uma instituição no Rio de Janeiro, que Chico Xavier era uma pessoa muito mansa, muito boa, mas também muito inteligente, e que ele poderia conhecer os trabalhos de Chico Xavier. E lá ele foi. E ali, quando ele chegou, o Chico já sabia o tamanho desse espírito, e já o convidou para fazer parte de um grupo seleto, que era um grupo ali que eles estavam começando a montar para trabalhar com os obsessores. E aquele grupo, na cidade de Pedro de Porto, muito simples ainda, não tinha quase que recursos. É uma sala, uma mesa, nesse sentido mesmo, um pouco maior, um pouco mais larga, algumas cadeiras, muito rude, e os médios também muito simples, aqueles senhores da cidade, os lavradores, sapateiros, que faziam parte ali do grupo de médios. E ele foi convidado a participar. Quando ele entrou na sala e começaram as entidades se manifestarem, Carlos Pastorino, ele observou que ali existia realmente uma manifestação transcendente. Só que como ele não conhecia profundamente o Espiritismo ainda, ele ficou assim em alerta. Entretanto, quando as manifestações começaram a se darem de forma individuais, e o Chico e o seu irmão José Xavier passaram a doutrinar, aquilo na sua alma causou algo inusitado. O modo como eles se referiam às entidades, a educação, a sensibilidade, o aconchego,
aquilo sensibilizou. E ali, na alma dele, já o remontou aquilo que ele queria do Evangelho. Essas emoções sensíveis, que Jesus trabalhava dessa maneira, aconchegando ao coração as pessoas que necessitavam, não admoestando, dizendo que o Espírito precisava disso, precisava daquilo, como se fosse algo estranho. E ele observou que o trato que se dava ali às entidades era de irmandade. Mas o que mais o comoveu foi a compaixão que José Xavier e o próprio Chico tinham com as entidades. Aquilo ali, ele já selou, é aqui que eu vou ficar. É nessa doutrina que eu vou começar a me esmerar e me aprofundar. E ele fez isso mesmo. E depois ele observou que aquilo que eles, as palavras que eram dirigidas para essas entidades, que no final, entidades de alta envergadura espiritual ali se manifestaram, como o próprio Francisco de Assis e outras entidades também. Ele prestou bastante atenção e viu que naquelas mensagens tinha um conteúdo evangélico maravilhoso que não poderia ser perdido. E uma das mensagens que foi Teresa d'Ávila que havia passado, aquilo mexeu também na alma dele e ele pensou, isso precisa ser escrito, alguém precisa anotar. Só que ninguém ali tinha, vamos dizer assim, era alfabetizados o suficiente. E não tinha gravador naquele período. Então o que ele pensou? Quando eu voltar para o Rio, eu vou comprar um gravador e vou trazer para cá, para gravar essas preciosidades. E ele fez isso, passou a gravar. E depois que ele gravava a sessão, tirava aquelas fitas, aqueles rolos, né? E passava para alguém poder escrever. E Arnaldo Rocha, não sei se vocês conhecem, Arnaldo Rocha, eu vou falar, é esposo de Meimei, ele passou a confeccionar então essas mensagens e depois mandou para a federação e constituiu um livro, Instruções Psicofônicas, e até mesmo ali no mesmo, e depois Mensagens do Além. Então é interessante, eu coloquei isso como um preâmbulo, porque nós precisamos de uma certa maneira conhecer até mesmo a história do Espiritismo, o início, as dificuldades que tivemos, né, os espíritas, para que pudesse essa doutrina avançar e fazer a propaganda, mas não a propaganda vulgar, mas uma propaganda realmente de alma, mostrar às pessoas que o Espiritismo ele trazia uma mensagem muito profunda e que não seria hoje, não seria agora, que sensibilizaria o coração das pessoas, mas que antes de sensibilizar, nós deveríamos conhecer, ler e tentar, de uma certa maneira, penetrar na letra e arrancar da letra esse espírito sensível que existe em toda a doutrina. Porque conforme nós aprendemos também, e todos nós sabemos, para que nós possamos entender algo, nós precisamos primeiro trabalhar com a inteligência, aprender a língua. Então nós precisamos primeiro, conforme foi a nossa evolução mesmo na Terra, ter a inteligência, evoluir lentamente, adquirir a intelectualidade, para depois acessarmos determinados conteúdos e métodos da ciência, da cultura, enfim, todos os métodos para a gente poder entender. No Espiritismo acontece o mesmo. Nós precisamos primeiro aprender, ler, estudar. Quando nós começamos a estudar, nós começamos a entender determinadas falas de Jesus. Porque sem esse recurso de intelectualidade, de inteligência, nós não conseguimos. O que não significa que nós devemos dar prioridade à parte intelectual, às letras, à ciência. Não estamos falando disso. Mas sem essa ferramenta, nós não conseguimos acessar a doutrina e nem fazer as nossas escolhas certas. Porque quando nós não sabemos,
quando nós não sabemos, é difícil fazer a escolha certa, porque nós podemos cair em armadilhas, em ilusões, mas quando nós começamos a aprender, começamos a ter discernimento, nós passamos a fazer a escolha certa, e nós nos sentimos melhor, mais seguros. Por isso daí, a necessidade mesmo, não é que tem que ser, é realmente necessidade nossa entender o Evangelho de Jesus, mas não de uma forma beata, radical, fanática, mas entender o Evangelho de Jesus para que nós possamos entender a nossa alma. Só que tem uma coisa que coloca um certo obstáculo. É a dificuldade nossa que temos de penetrar, por exemplo, nas parábolas, em determinados ditos de Jesus, conceitos que ele deu e atitudes da vida dele também. Então, Kardec foi tão assim especial nesse sentido que no próprio prefácio, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia que das divisões que nós temos no cristianismo, né, no Evangelho, que seria os milagres de Jesus, os ditos de Jesus, as palavras que serviram de dogmas para a igreja, as profecias e a parte moral, ele dividiu em 5, falei 5. Ele tirou todas essas aqui, os milagres, a profecia, tudo mais, ficou com a parte moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é fundamentado na parte moral de Jesus. Não fica trabalhando demais com milagres, não fica falando sobre profecias, né, e palavras que a igreja tirou para fortalecer os dogmas dela mesma. Não, ele pegou a parte moral. E por que pega a parte moral? Porque todas as religiões, todas sem exceção, podemos pegar até as orientais, podem discutir todos os preceitos que existem em termos de espiritualidade. Entretanto, quando começa a discutir as palavras morais de Jesus, fundamento moral, a doutrina que discute isso, ela se desmancha. Porque como que pode discutir uma palavra de Jesus que diz amar o próximo como a si mesmo? É um conceito moral. Quem que vai discutir isso? Colocar os limites. Eu não posso ir além dos limites, aquele muro que divide o direito daquele e o meu direito. São todos fundamentos morais. Essas questões morais que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é inabalável. É a árvore, Kardec coloca isso, é a árvore frondosa sob a qual toda a doutrina, toda a crença pode se abrigar. Porque é inabalável. Se nós pegarmos, fazer uma abertura aqui do Evangelho, qualquer parte do Evangelho é algo que nos toca e nos faz mexer o coração e nos faz meditar a respeito dessas leis. Então é por isso que muitas pessoas não gostam muito, vão até a casa espírita, são simpatizantes, mas não se aprofundam, não lê, vão deixar isso para depois. E cada um tem sua maneira de ser. Ainda bem, já estão aproximando, estão frequentando, mas é imprescindível, devido ao tempo que tem passado e as chamadas que nós estamos observando desse terceiro milênio, as revoluções que estão acontecendo, os nossos amigos espirituais já há muito estão nos chamando para o alerta, para nós nos acordarmos. Para lembrarmos de que a estrutura interna de todos nós, de cada um, deve ser feita por nós. Ninguém pode fazer por nós. Se assim, as nossas mães, aqueles que nos amam muito, nos tirariam do purgatório, conforme a igreja coloca, do umbral, conforme o Espiritismo coloca, do inferno, eles nos resgatariam. André Luiz nem passaria 2 dias dentro do umbral.
a mãe dele já teria tirado. Mas nós não temos luzes suficientes para nós nos resgatarmos. Não foi lido aqui. Foi isso que foi lido aqui, pastor Lino. Que nós, a necessidade de nós descendemos a nossa luz. Cada um fazendo o nosso papel. Ler o Evangelho, interpretar a nossa maneira. E nós somos também vários de recursos, temos poucos recursos. Mas debater, conversar com o outro e principalmente tentar de alguma maneira colocar em prática. É muito difícil, não é fácil. Qualquer leitura que nós fizermos aqui nos chama atenção para nós meditarmos a respeito das nossas falhas. Por isso que muitas pessoas não gostam, porque vai descobrir na leitura uma falha lá e olha, não quero saber disso, porque se eu começar a ler, eu vou me sentir mal, vou ficar com depressão. Olha que coisa! Mas isso está nos convidando a acender a nossa própria luz. Não foi Jesus que fala que uma cidade no alto não pode ser escondida, porque ela está lá no alto. E a luz que nós começamos a bruxulear na nossa alma não pode ficar debaixo da mesa. O anseio do Cristo era implantar dentro da nossa alma a consciência de que nós somos deuses, de que nós somos capazes de fazer um esforço, o mínimo, para que paulatinamente pudéssemos influenciar com a nossa luz o nosso irmão, e ali do outro lado o nosso irmão também. Essa era a mensagem de Jesus, porque ele não queria dar instruções para os seus discípulos e ele ficasse isolado no seu conhecimento, egoisticamente, mas que ele vivenciasse aquilo em pleno grupo humano, para que o grupo humano pudesse observar que aquilo ali influenciava as pessoas. Eurípides Barçanufo, a técnica que ele tinha com os seus discípulos era sempre essa: a atitude diante daquele que mais precisa. O que eu tenho? Eu tenho pouco. Divide o seu pouco com o outro, porque o teu pouco é uma riqueza diante daquele que nada tem. É assim que Eurípides ia ensinando os seus alunos e influenciando com aquilo que ele fazia, e não aquilo que ele falava. Os discípulos amavam Eurípides, porque ele realmente era a vivência do Evangelho. Para nós, se está distante, não é o momento de começar. Essa doutrina que veio em 1857 para nós, já lá, nesse período, começou o mundo mudar. Esse mundo de regeneração que todos nós cantamos e falamos, começou lá, aliás, até um pouco antes. A partir da Revolução Francesa, muito começou a mudar na face da terra, para chegar até 1927, quando foi a primeira psicografia do Chico Xavier. Vou narrar um caso para vocês. Raríssimas pessoas sabem. Eu não sabia. Não é porque eu não sabia que os outros não sabiam. Mas eu fiquei sabendo uma história muito interessante de um livro, que é uma parte da biografia do Chico, que tinha um médium em Belo Horizonte. Daqui a pouco eu lembro desse médium aí. Esse médium em Belo Horizonte, ele era um excelente médium, mas naquela época lá, eles nem conheciam o Chico, moravam em Belo Horizonte. Quando em 1927, em maio de 1927, teve um problema com a irmã do Chico, Maria Xavier, Maria da Conceição Xavier, ela teve um problema de obsessão. E o Chico tinha 19 anos, nunca tinha ouvido falar espiritismo. E ela teve obsessão, uma obsessão muito difícil. Ela urrava, gritava, esperneava. E ficou vários dias assim, médicos não conseguiram curar, os padres desistiram, os poucos que tinham. O pai de Chico, então, o seu João, o que ele fez? Ele, vendo a inutilidade de todos os recursos, foi até um casal que ele conhecia, que sabia que era espírita.
foram até a cidade de Curvelo, mais ou menos 100 quilômetros ali de Pedro Leopoldo, numa fazenda chamada Quiné, e nessa fazenda ele pediu para que esse casal, o João Perácio e a sua Carmen Perácio, viesse até Pedro Leopoldo para cuidar da sua filha. E esse casal veio. Esse casal veio, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E ali naquela mesa, na cozinha da casa do seu João Cândido Xavier, e o Chico, com 19 anos também, os irmãos ali em volta, viram a primeira sessão espírita do Chico, foi essa aí. Ele nem participou, ele só assistiu, viu como que era. E conseguiram, mais ou menos, vamos dizer assim, esclarecer o espírito que ali estava. Só que esse casal disse: nós vamos precisar levar essa menina, a Maria, conosco lá para a nossa fazenda. E vamos continuar o tratamento dela lá na fazenda. E eles foram. E o que é interessante, antes dele ir, a Maria Carmen, que é esposa desse José Perácio, ela psicografou uma mensagem. E eles viram ela psicografar a mensagem, e quem assinou a mensagem foi Maria João de Deus, a mãe do Chico, que já havia morrido. E nessa mensagem que ela psicografava, ela dava uma mensagem individual para cada filho. E tinha mais ou menos uns 10 filhos ali. E ela deu uma mensagem individual para cada filho. E para o Chico, ela olhando bem para o Chico, disse: filho, finalmente estamos juntos novamente. E a partir de hoje, você precisa ler aqueles 2 livros luzes que ali estão, porque você vai precisar. E a tua responsabilidade estará sentado em cima daquelas obras. E ele então ficou meio desnorteado, não sabia o que estava acontecendo, e ficou por isso aí. Esse casal foi embora. Quando esse casal chegou lá em Curvelo, depois de uma semana, o marido, o seu José Hermínio, ele disse para sua esposa: Carla, eu vou até Belo Horizonte, eu preciso tirar algumas dúvidas a respeito dessa menina com o nosso, estou esquecendo o nome do médico, Gornofo, parece que é o nome dele, mas pronto, o médico X. E chegando lá, assim que ele chegou em Belo Horizonte, ele descombou para a casa desse médico e bateu a porta. Eles eram amigos, e assim que ele entrou, ele abraçou, cumprimentou tudo. Aí o médico disse assim para ele: meu amigo José, hoje nós não podemos conversar muito, você deve voltar imediatamente para Curvelo, porque a sua esposa está debaixo da cama, acossada pelo espírito. E a menina estava lá. Né? A menina não tem nada, como ele sabia? Ele nem tinha falado nada sobre a menina. A menina está lá, mas está bem, mas a sua esposa está debaixo da cama, mas ela está bem, está consciente, só para você saber o que está acontecendo. E você, olha o que ele vai falar. Tem um rapaz, eu nem conhecia, ninguém conhecia o Chico ainda. Tem um rapaz lá, do Pedro Leopoldo. Esse rapaz, olha o que ele vai falar, quando ele estava reencarnando, o preparo da espiritualidade para o renascimento dele foi semelhante ao preparo de Jesus quando veio à Terra. Vocês vê a envergadura desse espírito que é o Chico Xavier. O preparo que foi feito para Jesus, semelhante ao que foi feito para o Chico Xavier. Vários espíritos estão na Terra para que essa doutrina luz possa realmente elevar os homens à altura que precisa. Por isso que também no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no início, está escrito lá: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, semelhantes
a estrelas cadentes e recebe a ordem de comando, espalha sobre toda a superfície da terra para iluminar o caminho dos homens. Está falando isso, que os espíritos invadiriam a terra, iam iluminar o caminho dos homens. Os tempos, lá estão chegando, mas nós podemos dizer hoje, os tempos chegaram. E esses espíritos vão jogar luz para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Está aí a mensagem. Exatamente no começo do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando o Chico, quando ele retorna para Cordeiro e depois vai para Pedro Leopoldo, eles começam a observar que realmente no dia 27, ou melhor, no dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier escreve, psicografa a sua primeira carta de um amigo. É nessa reunião que aquela mulher vê aquela chuva de livros caindo sobre o Chico. Às vezes tem biografia do Chico que fala sobre isso. A Carmen Pelácio viu a chuva de livros caindo, ela não sabia o que dizer. O que significa isso? Será que ele vai ter que ler tudo isso? E ela dizia que tinha um homem quase 2 metros de envergadura, parecia um sacerdote do lado. Depois, mais tarde, ela vai saber que é Emmanuel que ali estava. E que todas aquelas obras que ali estavam viriam da espiritualidade das mãos do Chico. Só que tem uma coisa, essas coisas que ocorrem, a gente hoje observa que foi de uma certa maneira fácil para esse médium, que veio brotando de uma forma maravilhosa, mas nós desconhecemos que esse homem sofreu demais. Vocês sabiam que o Chico passou fome e ninguém soube? A família dele, 14 pessoas, eles passaram fome. Quando se descobriu isso, foi quando ele tinha 87 anos. Foi quando ele confessou. Ninguém sabia disso. Quem trouxe essa notícia, ele mesmo fez questão de escrever. O Chico sempre foi discreto. Nunca quis falar nem cantar coisas sobre a vida particular dele. Mas no final da existência, ele queria colocar como testemunha o que ele passou para enaltecer quem o ajudou. A força de uma instituição que o ajudou, que ninguém sabia. Então ele escreveu, entregou para o Bacelli guardou. E disse, quando eu desencarnar, você pode escrever. Está no livro lá, 100 anos de mediunidade, Chico Xavier. Aliás, todas as obras, biografia do Chico, vale a pena ler, gente. A gente aprende muito, semelhante ao Evangelho, é a evidência do Evangelho. Então ali ele escreve que durante muitos anos ele passou fome com a família. Ele tinha às vezes 2 pães e dividia em 5 para dar para os irmãos. Dormiu numa praça por 2 noites, por problemas que teve com o sobrinho e problemas que teve com a família, com fome. E ele diz assim, antes de me perguntarem por que eu não fui buscar recursos com as pessoas para mitigar a minha fome, a fome dos meus sobrinhos e irmãos, eu posso dizer para vocês que a cidade de Pedro Leopoldo também eram pessoas simples. Eu jamais tiraria o pouco que eles têm para me alimentar. Então eu preferi ficar no silêncio durante todo esse tempo, porque eu não queria fazer luz em cima da minha situação, porque também eu uso o tempo assim que a pobreza e os poucos recursos também têm dignidade. Eu não queria fazer isso. E isso não era um orgulho. Eu não queria preocupar ninguém. E eu tinha muito trabalho a fazer também. Não queria que as pessoas, chamando a atenção, viessem me dar coisas. Isso inibiria o meu trabalho, a minha maneira de ser. Então o que aconteceu? No momento
mais crucial da vida dele, entre 39 e 42, quando em 39 ele perdeu o seu irmão, José Xavier, aquilo ali amargurou muito a alma dele, muito mesmo. Porque José Xavier era o braço direito dele, era um homem simples. A gente vê a foto, é aqueles homens broncos do interior, como todos, né, naquele período, ali no interior de Minas, né, lá em Sacramento. O próprio Chico, ele até narra que ele não tinha roupas. Quem dava a roupa para eles era um cunhado e um doutor, que as roupas que iam ser jogadas fora, ele pedia para que pudesse dar a roupa para ele, para que ele pudesse também, depois que ele começou a trabalhar na fazenda Bombeiro, ir um pouquinho melhor para o escritório, porque ele não tinha roupa dele. Então, nesse período que ele passou, da perda do irmão, depois ele perdeu o segundo irmão logo após, aquilo ali amargurou muito ele. Ele ficou muito triste. Só que a morte do irmão, o último irmão dele, ele não tinha mais recursos nem para pagar o féretro, o funeral, o caixão. O que ele fez? Assinou promissórias, pediu dinheiro emprestado e ficou com uma dívida de 800 cruzeiros, que ele diz que na época era uma coisa suntuosa ele ter esse dinheiro, não teria condições de ter esse dinheiro. Então ele, como que eu vou pagar isso? Então ele pensou e depois ele lembrou que um amigo do Rio de Janeiro, um tal de Figner, que nós vamos depois descobrir que ele é o irmão Jacó, num livro que mais tarde Chico vai psicografar, Frederico Figner, mais tarde ele foi presidente da federação, ele desencarna e depois ele vem, através do Chico, escrever o desencarne dele, tudo que passou. Mas enquanto ele estava vivo, ele mandava para o Chico corte de tecido, mandou mais ou menos durante uns 3, 4 anos, uns 4 cortes de tecido, para que ele pudesse fazer uma roupa, porque ele ficou sabendo que ele não tinha roupa nenhuma. Só que o Chico não tinha dinheiro para mandar fazer roupa, ele guardava os cortes. E quando ele estava nessa situação de penúria, ele então lembrou desses cortes de tecido. Ele foi lá, procurou e achou. E ele então foi até Alfaiataria, ali do seu Gerson Chaves, né? Um alfaiate lá de Pedro Leopoldo, e perguntou na alfaiataria, ele estava conversando com um rapaz lá, que era também um representante de tecidos do Rio de Janeiro, que estava ali. O rapaz se afastou, ele foi até lá e disse: olha, seu Chaves, por favor, o senhor gostaria de ficar com esses tecidos? Eles são muito bons, de qualidade. Que preços? Quanto o senhor pagaria nesses 4? E no momento que o seu Gerson Chaves pegou o tecido, ele sentiu que o Chico, olha a espiritualidade atuando, que o Chico estava numa situação de penúria. E ele lembrou que recentemente os irmãos haviam desencarnado. E ele também pensou, ele deve estar precisando do dinheiro para pagar o funeral, para pagar alguma coisa. Então ele disse assim: olha, eu vou dar 200 cruzeiros em cada um. 4 tecidos, 800 cruzeiros que ele precisava. E ele saiu feliz, foi embora, pagou as dívidas. Só que aquele rapaz que estava conversando com o alfaiateiro, com o alfaiate lá, o seu Chaves, ele era um representante de São Paulo, do Rio de Janeiro, e perguntou: quem que é esse rapaz que segue aqui? Esse aí é o Chico Xavier, aquele que lançou alguns livros, aí uns 3, 4 livros. Não sei se você ficou sabendo dele. Não, eu li o livro dele, achei maravilhoso, eu sou espírita. O que está acontecendo? Aí o alfaiate contou da penúria, ele tinha 14 pessoas sob a guarda dele para alimentar, subir os irmãos, e estava passando situação, perdeu 2 irmãos que o ajudavam, ele foi uma coisa absurda. Quando eu chegar no Rio de Janeiro, eu vou conversar com alguns amigos para poder ajudar. E foi embora.
Uma semana depois, o Chico recebe na casa dele um envelope, uma carta dizendo o seguinte: Chico, vou só resumir, Chico Xavier, eu inscrevi o teu nome dentre os assistidos nessa instituição que cuida das pessoas carentes. Tudo bem? E envio para você um cheque de 200 cruzeiros. Então, aí ele assina embaixo lá, né? Manuel Gaio, e diz para ele: qualquer coisa você pode falar comigo. Daqui por diante, de 20 em 20 dias, eu mando para você a cesta básica para você e sua família. E ele ficou tão comovido com aquilo que ele nem acreditou. Pegou o cheque de 200 cruzeiros e deu, ele pagou o resto das contas, e com essa cesta básica ele passou a se alimentar a sua família durante mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Depois que ele vai confessar isso aí. Vai dizer. E essa instituição salvou a vida dele. E ele diz o seguinte: que é uma fundação no Rio de Janeiro que chama Fundação Marieta Gaio. E os donos dessa fundação tornaram-se muito amigos do Chico. Toda vez que era aniversário dessa fundação, o Chico ia para o Rio de Janeiro agradecer a eles. E no último agradecimento do Chico, foi aniversário da fundação, 63 anos tinha a fundação. Foi em março, que foi de 97, foi agradecer. Foi a última presença do Chico publicamente, depois ele sai de cena, e quando ele começa a agradecer, contar tudo que ocorreu, é a primeira vez que o Chico pede para gravar, para ficar gravado, o testemunho dele, referente a essa instituição. E ele pede agradecimento para essa família, que durante muitos anos o tratou como filho. Então desconhecíamos tudo isso, o que esse homem fez. Então eu digo para vocês, é interessante conhecer a vida do Chico, para que ele nos ensine também através da sua atitude, da sua maneira de ser. Não era só um homem bom, mas era um homem muito inteligente, em que hoje a gente, às vezes, muitos biógrafos dizem, não sabe se é ele que falava ou era ser Emmanuel. Porque na humildade dele, muitas vezes ele dizia que era o Emmanuel. Mas o Emmanuel não é um espírito que fica 24 horas com as pessoas. Os nossos espíritos não ficam 24 horas conosco, isso não existe. Senão nós seríamos o que? Fantoches. Nós vamos tomar atitude, por favor, meu protetor, me ajuda. O que é isso? Não existe. Nos momentos graves, sim. Nós estamos na penúria, fazemos um esforço mental, eles vêm e nos intuem, eles não nos socorrem. Eles não vão solucionar o problema nosso. Mas com os recursos que nós temos, eles vão lidar com os recursos que temos. Por isso que a gente sempre apela. Vamos nos instruir para termos ferramentas suficientes com as quais eles possam trabalhar conosco. Se nós somos pobres, eles vão trabalhar de uma forma muito fraca conosco, porque nós não temos nada dentro de nós, não temos sintonia. Nós não sabemos de onde nada tem, não se pode tirar nada. Então nós precisamos nos enriquecer. O Evangelho segundo o Espiritismo é luz em nossas vidas. Então vamos estudar. É um apelo que a espiritualidade sempre faz para todos nós. E como nós vamos, às vezes, lidar na rua, com amigos, ou mesmo que trabalham na casa espírita, lidar com aquelas entidades que elas estão, muitas vezes lá em Monte Alegre, a gente sente isso, as entidades falando conosco. Trata esse irmão que está comunicando como se fosse teu filho. Não é como simplesmente um irmão. Trata como teu filho. Por quê? Se tratar como irmão, eu tenho até uma certa distância. Mas como filho é diferente. A gente ama mais. Trata ele como se fosse teu filho. Enaltece a alma dele, a luz que tem dentro dele. O pouco recurso que existe dentro da alma dele, ele pode conseguir bruxulear uma luz
aconteceu com André Luiz? No momento em que ele estava cansado de sofrer. Ele não aguentava mais sofrer. No momento que ele sofreu, ele esqueceu de toda a formalidade da vida dele, aqueles recursos intelectuais, tudo depois caiu por terra. Aí ele ficou sozinho com ele. Sozinho com ele. E sozinho com ele, com quem ele estava sozinho quando ele nasceu, estava no bojo do ventre de quem? Da mãe. Ele estava sozinho com a mãe. A espiritualidade faz isso, nos ensina dessa maneira. É uma forma pedagógica para nos instruir. Então, quando ele sentiu, sem recurso nenhum, se viu como se estivesse no ventre da mãe. E a mãe bateu assim. Foi no momento que ele fez a oração, que ele sentiu ele mesmo, profundamente como ser. E mereceu ser resgatado, porque ele se dignificou. Foi em busca dessa fonte que Jesus sempre disse, que nós somos espíritos imortais. Nós esquecemos isso. Mas estamos falando muito, estamos encerrando. Eu ia falar um assunto aqui, mas ter sumido. Se quiser utilizar mais 10 minutos, fica à vontade, né? Esse livrinho aqui sempre tira a minha... Eu venho preparado para alguma coisa, quando é lido aqui, aí já me vem outras coisas na mente. Você vê, né? Um livrinho desse aqui, quantas milhões de pessoas foram ajudadas por esse livro aqui. A história é muito... Você sabe também, o Carlos Torres, pastorino, depois que ele teve essa entrada no espiritismo, o que ele quis fazer, sempre quis fazer, ele começou a fazer, destrinchar o Evangelho. Então ele teve um estudo profundo a respeito do Evangelho de Jesus através de um livro. Depois se tornou apostila, estudo do Evangelho. É muito profundo e maravilhoso. Cada conceito, cada passagem ele vai destrinchando. E ofereceu isso para que nós pudéssemos também ter mais recursos ainda. Não existe na Terra uma doutrina que tem tantos recursos literários como o Espiritismo. Não existe. Nós temos esse privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Né? É uma responsabilidade nossa. Não deixar dormir na prateleira, revista espírita, as obras básicas. Gente, eu vou terminar agora. Se possível, faça um curso que nós estamos fazendo lá no Monte Alegre. Estamos estudando as obras de André Luiz. É espetacular. Todas as obras de André Luiz. A gente pega, pensa assim, já assistiu o filme Nosso Lar. Gente, aquilo ali não é nem um terço do que é tão livro. Assistiu o próximo, dos Mensageiros. Os Mensageiros saiu até meio estranho nas telas. A gente estuda os Mensageiros, a gente fica de boca aberta, a profundidade. Hoje nós podemos ler, somos um pouco mais maduros, conhecemos um pouquinho mais, né? A gente começa a observar, é para nós, não é para o outro. É interessante isso. A gente começa até a ficar com vergonha. A gente debate isso muito lá, a gente fica, nossa, a gente sente até mal, meu Deus do céu. Só que no dia seguinte a gente não conhece, não consegue ainda fazer a proposta que está ali. É difícil, são hábitos e hábitos nossos de milênios atrás que nós carregamos como se fosse uma canga. É difícil tirar isso. Mas sabe o que é mais importante? É mais importante, hein? É a nossa tentativa. É essa vontade de mudar. E a espiritualidade se alegra. Ela se alegra. Ela não nos vê prontos, mas ela vê caminhando. Isso que é interessante. Nós estamos em busca de resposta. Estamos mesmo. Mas às vezes, nós sabemos, ele sempre fala, muito mais importante que a resposta é a caminhada. Porque ao longo da estrada, quantas experiências nós vamos tendo, quantas quedas temos, levantamos, seguimos, quantas coisas ocorrem. Quando nós chegamos lá, a resposta está em nós. Estamos ricos de experiência, porque a caminhada
não foi fácil. E nós enriquecemos durante a caminhada. Então, quando nós passamos situações difíceis, vamos pensar, isso vai terminar. Porque não é para sempre. Mas, enquanto não termina, eu vou fazer o melhor. Porque é a caminhada. É esse o roteiro que eu vou seguir. É a caminhada. Deus nos abençoe, então. Se nós podemos ter essa luz interna, sempre incentivada pelo nosso esforço, pela espiritualidade, não. Que essa luz interna seja sempre, cada vez mais, né, agregando ao nosso ser. Que nem as viúvas alegres, cujas lanternas, né, lamparinas, saíram à noite e tinham ali combustível suficiente. Algumas outras não tinham e ficaram na escuridão. Um dia a gente fala sobre isso. Que Deus nos abençoe. João, você pode fazer a prece de encerramento, por favor? Claro. Querido Jesus, nossa fonte eterna de amor e de luz, sabemos muito bem, Senhor, das grandes necessidades que existem ainda em nossa alma. E é por isso que hoje estamos aqui nesta casa, procurando recursos suficientes para sermos um pouquinho melhores do que ontem. Então nós te solicitamos nesse instante que possa, Senhor, diante da nossa petição e do nosso mérito e da nosso querer sincero, dar para nós aquilo que no momento precisamos. Não que queremos, simplesmente, mas aquilo que precisamos. Dá-nos a possibilidade também de, em qualquer circunstância da nossa vida, que possamos ser úteis, possamos estender as nossas mãos àqueles que tanto precisam. E como gostaríamos de ter recursos suficientes para não nos apresentar as nossas mãos vazias, te pedimos, Senhor, que nos intua, que nos inspire, para que possamos abraçar os nossos irmãos e, nada tendo de recursos em nossa alma, possamos pelo menos aquecer o seu corpo com o nosso abraço. E pedimos perdão pela nossa mendicância, pela nossa pobreza ainda no campo da caridade, do amor. Mas estamos caminhando, Senhor, conforme aquilo que dissemos. Estamos tentando. Auxilia-nos, Senhor, para que nós possamos, de uma certa maneira, chegar aonde nós precisamos chegar. Muitas vezes, mesmo que uma campainha, um celular, tire a nossa atenção, que ele não seja mais importante do que a nossa intenção, e que possamos, Senhor Jesus, terminar a nossa peregrinação muito mais perto do vosso coração. Que assim seja.